Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 04 para o concurso de escrevente 2023. O tema desta aula é o tema número 6 do concurso, que envolve média aritmética e ponderada. Vamos ver o comecinho desses dois temas. Então vamos lá? Este tema, portanto, envolve uma introdução à estatística e é interessante você conhecer o alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, enfim. Nós vamos trabalhar principalmente com a letra grega sigma, sigma maiúsculo principalmente. A estatística trabalha com índices ou rótulos, então para você entender média aritmética e média ponderada, a gente tem que trabalhar com esses índices ou rótulos que vão embaixo da variável. Quando você tem três massas que são idênticas, você não precisa rotular, você chama simplesmente as massas de M. No entanto, se nós tivermos massas com quantidades diferentes, a gente chama de M1 e M2. Então, se uma tem 1 kg e a outra tem 10 kg, a gente chama que M1 é igual a 1 kg e M2 é igual a 10 kg. Nesse caso, eu preciso então rotular com índices embaixo. Se eu tiver três massas diferentes, eu chamo de M1, M2 e M3. Isso também vai acontecer com as idades, somar as idades das pessoas e calcular a média salarial. Então, o X é o salário, é a idade, o X é a quantidade que está sendo medida. E o índice ou rótulo que vai embaixo, 1, 2, 3, é a idade da pessoa 1, da pessoa 2, da pessoa 3, até a enésima pessoa. O somatório, portanto, ele indica a soma de quantidades representado por uma letra grega. Então, como que eu faço para somar 18 mais 20 mais 22? Eu posso usar o somatório de xi, onde xi são números que vão com o índice i vai de 1 até 3. Então, o 18 é o x1, o 20 é o x2. Então, a gente numera as classes, chamando de 1, 2, 3, que é o número de linhas de trabalho. E o xi vem ser as idades das pessoas que a gente põe em ordem crescente. Agora, a média ponderada, ela depende da frequência, que nem nota vezes peso, mais nota vezes peso, dividido pela soma dos pesos. Isso que é a média ponderada. A média aritmética, não. Ela não envolve pesos. Ela envolve apenas a soma das notas, a soma das idades, a soma dos salários, dividido pela quantidade de pessoas que você somou, pela quantidade de dados. Então, no caso ali, a soma do xi está dando 59, que eu vou dividir por 3 para calcular a média aritmética. O n é 3. Então, a média aritmética é 59 dividido por 3. Muito bem, agora nós vamos ver um conceito um pouco mais complexo, que é a média ponderada. Então, média ponderada envolve não só os salários, não só as idades, mas os pesos, a quantidade de vezes que esses números aparecem. A média ponderada é calculada pela soma da coluna xi vezes fi, dividido pela soma da coluna dos fi's. Tá? Então, vamos ver quem são os xi's. Ele é 17, 18, 19 e 20. Eu coloquei todos os números aí. Muito embora eu tenha vários 18, eu não vou colocar todos os 18 aí na minha tabela. Eu estou resumindo os dados através da estatística. Vamos ver quantos 17, 18, 19, 20 e 21 aparecem? Aparece 17 uma vez. E aí eu só conto. Então, depois você faz um vezes o outro. O xi vezes fi é 17 vezes 1. Portanto, eu estou em condições agora, eu já fiz o xi vezes fi e já fiz os fi's, eu tenho condições de calcular quem é a minha média ponderada, porque eu sei quem é este cara e sei quem é este. Quanto dá a soma de xi vezes fi? É 17 mais 7, 2, mais 57, mais 20, mais 21. E quanto que vai dar isso? Vai dar 187. Então, 187 é a soma de xi vezes fi. Na verdade, eu já calculei a soma dos fi's, é 1 mais 4 mais 3 mais 1 mais 1. Né? E ele tem que dar o número de termos que eu tenho na minha tabela. O 187 tem uma vírgula, né? 187,0. Se eu dividir por 10, ela anda uma casa para a esquerda e vira 18,7. A média ponderada, ela pode parecer um pouco complicada, não. Você tem que ter a coluna dos xi's, que são as próprias idades, os próprios números que você trabalhou, né? Dinheiro, enfim, salário, ou o que for, peso, altura. E os fi's é a quantidade de números que aparecem com aquele valor. Nós vamos calcular agora a média aritmética Mi da população. Mi, portanto, é uma letra grega que representa média aritmética de uma população. Então, você soma a idade de todo mundo e que dá quanto? 352 e divide pela quantidade n igual a 22 de pessoas.
Então, se você dividir 352, que é a soma de 17 mais 18 mais 20 mais 9 mais 11, dá 352, dividir pelo n, que é a quantidade de pessoas, a quantidade de números que você somou, a resposta vai dar 16. 16, então, é a média aritmética da população. Eu vou resolver esse exercício, que é bem simples, que é a média aritmética da nota de 5 alunos. Você soma todos os xis, ou seja, todas as notas, está dando 23. 2 mais 3 mais 5 mais 6 mais 7. E aí você divide pela quantidade de notas que você somou. Isso é média aritmética. Portanto, é algo bastante simples. A média aritmética é chamada de x barra A. Média aritmética, a média ponderada é x barra P, que é a soma do xi dividido por n. A soma do xi deu 23, o n é 5. Para dividir por 5, você pega o dobro de 23, que dá 46, e anda uma casa para a esquerda. Então, 46 é 46,0. Se você andar com uma casa para a esquerda, você chega em 4,6. Essa é a resposta da média aritmética. Eu vou deixar esse exercício proposto. Ele é igual ao anterior. Você soma as notas e divide pela quantidade de notas. Este é o jeito de calcular a média aritmética. Aqui eu vou resolver esse exercício e vou deixar depois um outro a seguir, proposto, parecido com esse. Então, esse exercício é mais elaborado, é típico de concurso mesmo. A média das idades, a média aritmética das idades de um grupo de estudantes é 25 anos. Então, você tem um certo número n de estudantes, cuja média de idades dá 25. Se eu somar todas as idades e dividir por n, dá 25. Exclui-se o mais novo, que é 16, e a média aumenta, passa a ser 28. Quantos estudantes havia no primeiro grupo? Quem é n? Então, eu sei que a média aritmética é a soma de x1 mais x2 mais x3, a soma de todas as idades até a enésima pessoa, dividido por n, onde n é a quantidade de pessoas, que eu não sei. Mas eu sei que a média aritmética ela vale 25. Se eu somar todas as idades e dividir pela quantidade de pessoas, eu vou ter que obter 25. E aí eu tiro o mais novo. O mais novo é o x1. E aí sobra as outras pessoas, as outras idades, eu somo, só que o n passou a ser n menos 1. Porque se eu tinha 20 pessoas, eu tenho que ter 19. Se eu tinha 18 pessoas, eu tenho que ter 17. Sempre n menos 1 quando eu tiro uma pessoa. Então, o número n de baixo é a quantidade de pessoas. Agora, nesse novo grupo, que eu tirei o menor, eu tenho n menos 1 pessoas. E tenho x2 até xn, que é a soma das idades dos restantes, tirando o mais jovem. E ele fala que essa média aritmética passa a ser agora 28. Bom, se eu tenho x2 até xn, tanto na primeira equação quanto na segunda, eu vou trabalhar isso, né? Eu posso substituir no lugar de x2 até xn a quantidade 28 vezes n menos 1. Ou seja, eu passo n menos 1 para a direita. Então, onde eu encontrar na equação 1 x2 mais x3 mais x4 até xn, eu vou colocar 28 vezes n menos 1. O menor aqui eu vou colocar 16. Então, eu vou mexer nessa equação agora e vou obter o resultado final que ele está pedindo, o valor de n. Porque eu já sei que esse x1 ele é 16. E eu sei também que o x2 mais x3 até xn ele vale 28 vezes n menos 1. Então, eu estou colocando aí nessa minha equação, que era bastante complicada, eu estou colocando números e n's aí na história. E o 25 vezes n vai ficar do lado direito, porque eu vou passar esse n que está embaixo para o lado direito, vai ficar 25 vezes n. E é esse o resultado que eu tenho. O x1 é 16, o x2 até xn é 28 vezes n menos 1, conforme está lá embaixo. E o n eu passo para a direita multiplicando 25. E aí eu isolo o n e acho o resultado. Passo tudo que é n para o lado esquerdo e tudo que é número para o lado direito. Eu vou obter que 3n é 28 menos 16. Portanto, o n é 12 sobre 3. O resultado de 28 menos 16 dá 12. E o resultado é 4. Eu vou deixar esse exercício proposto para vocês. Já tem o gabarito. Aqui está o gabarito dos dois exercícios que eu deixei propostos. Eu vou pedir para que vocês façam um resumo desta aula, anote os pontos que julgarem importantes e deixe suas dúvidas no canal. A próxima aula vai ser sobre juros simples. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até mais!